Aqui tem um cara chamado John Davison Rockefeller. Já ouviram falar Rockefeller? Esse nome é chique, é um nome internacional. John Davison Rockefeller era um bilionário que viveu entre o ano de 1839 e 1937. John Rockefeller, ele começou a primeira vertente da cultura de morte. A primeira vertente, o que é essa vertente? São os metacapitalistas, os homens que tinham dinheiro, os grandes bilionários da história. John Rockefeller era um grande bilionário. E aí ele era batista, ele era cristão. E esse aqui é o pastor Frederick Gates. O pastor Frederick Gates um dia foi reunir com John Rockefeller e falou assim: meu filho, você tem dinheiro demais, você tem que ajudar as pessoas, você tem que dar seu dinheiro para os outros. E apresentou para ele um livro que foi escrito por um outro pastor, um livro que chamava O Evangelho da Riqueza. E aí John Rockefeller leu o Evangelho da Riqueza e falou: gente, realmente eu preciso demais ajudar as pessoas. E aí o que ele fez? Começou a criar obras sociais nos Estados Unidos e criou uma fundação chamada Fundação Rockefeller. E essa fundação existe até hoje, né? Ela começou no final do século, né? do século XIX e no final do século XIX ela começou e ela foi fazendo, por exemplo, ela começou a fazer vacinas nos Estados Unidos, porque o pessoal não tinha acesso a vacinas, educação para os negros nos Estados Unidos, porque existia um racismo muito grande. E aí John Rockefeller começou a investir naquilo, né? Só que aí foi passando de geração em geração. Pode passar, Max. O que aconteceu foi que Rockefeller III, porque lá eles são chiques demais, eles são tão ricos, tão tradicional, que teve o Rockefeller I, o Rockefeller II e o Rockefeller III. O Rockefeller III continuou com essa questão de ajuda humanitária, ajudando tudo. Só que ele esbarrou com uma coisa. Ele esbarrou com as guerras. Primeira Guerra Mundial foi uma catástrofe. Rockefeller III pensou assim: não adianta de nada a gente ajudar os outros e o povo fazer guerra. Não adianta de nada a gente fazer tanta filantropia e vem uma guerra. E a Primeira Guerra Mundial, gente, ela matou muita gente. Foi uma chacina imensa. E aí isso mexeu com os Rockefellers. E aí eles começaram a tentar, com o dinheiro deles, implantar a paz mundial. Né? Vocês já ouviram disso, a paz mundial? Já viram o concurso de Miss? Pergunta para a Miss: o que você acha que é importante? Ela, a paz mundial. Começou-se a se falar de paz mundial, só que com esse negócio de paz mundial, eles viram que para se ter paz mundial, precisava controlar o crescimento populacional. Precisava ter menos gente no mundo. Nós vamos diminuir o número de pessoas, porque aí a gente tem paz. Porque é fato, gente. Quanto mais gente, mais briga dá, não é verdade? Vai decidir uma coisa entre você e um amigo. É fácil. Vai decidir entre uma coisa entre você e 15 amigos. É mais difícil, certo? Então eles pensaram: vamos diminuir o número de pessoas para a gente implantar a paz mundial. E aí eles pensaram que para ter paz, precisava ter um governo único. Implantaram um único governo no mundo. Gente, isso tudo que eu estou falando para vocês, existem documentos nos estatutos, nos relatórios da Fundação Rockefeller, dizendo sobre isso. E aí eles pensaram: vamos implantar um governo único. Porque se tiver um governo único também tem guerra. Quem que briga com quem? Tem um cara lá na Coreia do Norte, soltando bomba, provocando o cara dos Estados Unidos. Nós não estamos vivendo isso hoje? Se fosse um governo só, não ia ter problema. Ia ter um governo, né? E aí, assim, era um governo que seria forte, multiculturalista e sem identidade nacionalista. Seria um governo que seria tranquilo. Ele ia, né? Aí eles iam tentar abolir a soberania das nações, ou seja, cada nação não teria tanto poder, pôr o governo mundial e controlar o crescimento populacional. Como que eles iam fazer isso? Implantando métodos contraceptivos e o aborto. Aí a coisa começa a ficar pesada. Eles queriam abolir a soberania das nações, criar um governo único e diminuir o número de gente. Para diminuir o número de gente, métodos contraceptivos e o aborto. Essa foi a ideia de Rockefeller III. Falou: não, nós vamos fazer isso acontecer e vamos lá. Pode passar, Max.
Só que Rockefeller III, ele viveu de 1906 a 1978, e ele como que inaugurou a cultura de morte. Porque o Rockefeller I, gente, ele fez realmente só caridade. E ele não feriu nada em relação à questão da vida. Mas Rockefeller III, ele inaugura a cultura de morte, criando uma coisa chamada, que existe até hoje no mundo, que é o Conselho Populacional. Esse Conselho Populacional é um conselho que vai controlar o crescimento da humanidade. Meio que brincar de Deus. Pode ter mais gente, não pode ter mais gente. O país tal está crescendo muito, vamos lá, vamos fazer campanha lá para diminuir o número de gente naquele país. E aí eles criaram o Conselho Populacional. E aí a coisa ficou tão pesada, porque além da Rockefeller entrou a Fundação Ford, Fundação, que eu não sei falar o nome, Fundação Buffett, que deve ser isso, e outras fundações. Hã? Chique esse nome lá, MacArthur. Essas fundações entraram. Gente, a Fundação Ford, tão rica quanto a Rockefeller, tão rica tanto quanto, e todas as outras fundações. E aí a coisa ficou bilionária. Por quê? Porque eles criaram esse conselho populacional. Só que a hora que criaram esse conselho, populacional, eles começaram a perceber que só método contraceptivo, estou falando para vocês que a coisa vai chegar no dia de hoje, para vocês entenderem o que nós estamos vivendo hoje. Só método contraceptivo não adiantaria para controlar o crescimento populacional. Eles tinham que fazer uma mudança social.